Bom, pessoal, esse vídeo aqui tem a intenção de auxiliar vocês na resolução de problemas que estão lá na tarefa 3, tá? De álgebra linear. Basicamente, os problemas da tarefa 3, ele quer que a gente demonstre sobre aplicações e se as aplicações são lineares, tá? Então, aqui a gente pode colocar como verificação, né? Então, a gente vai verificar, tá? Verificar se uma aplicação é linear. Se uma aplicação é linear, tá? A gente vai fazer essa verificação, certo? Basicamente o seguinte, se você tem uma aplicação, para você fazer a demonstração se ela é linear, tá? Você precisa demonstrar a partir dessa aplicação duas propriedades, tá? Então você pode colocar assim, ó, para verificar se uma aplicação é linear, se uma aplicação é linear, a gente vai demonstrar duas propriedades, tá? Então devemos demonstrar duas propriedades. Demonstrar duas propriedades, tá? A primeira propriedade é chamada, ó, ela é chamada de aditividade, tá? Aditividade. Percebe que essa palavra aditividade, ela vem da palavra adição, tá? Aditividade. Basicamente é o seguinte, você faz a aplicação na soma de dois vetores, isso aqui tem que resultar na soma das aplicações em cada vetor, tá bom? Certo? Então, a aplicação na soma de vetores é a soma das aplicações em cada vetor. Então, essa é a primeira propriedade que a gente faz a demonstração para provar se uma aplicação é linear ou não, tá? A segunda verificação, a segunda propriedade, desculpa, ela é chamada de homogeneidade, tá? Homogeneidade. E basicamente é o seguinte, você tem a aplicação num escalar, ou seja, no número real, multiplicando o vetor, isso vai ser o escalar, que é o número real, multiplicando a aplicação do vetor. Então é como se o escalar pudesse sair, tá? É a propriedade que o escalar sai, tá? Aqui dessa multiplicação dentro do parênteses, ele fica fora, tá? Então ele é assim, a aplicação no escalar multiplicando o vetor, ela é igual ao escalar multiplicando a aplicação no vetor, tá? Como se fosse o escalar saindo da multiplicação, tá? Então, lá na nossa tarefa 3, tá? Tarefa 3, tarefa 03, a gente tem o item A, tá? O item A, ele traz para a gente uma aplicação que ele chamou de F1, tá? Essa aplicação F1, ela está no R3, tá? Porque veja que aqui tem três coordenadas, então está no R3, em que quando você faz uma aplicação no vetor, tá? No R3, o resultado vai ser um outro vetor em que a primeira coordenada vai ser x menos y, ou seja, vai ser a diferença, tá? Do vetor inicial, da abscissa e a ordenada, tá? E aqui, no vetor resultante, a segunda coordenada é a soma de x com y, tá? Ou seja, lá no vetor que nós tínhamos inicialmente, tá? É a soma do primeiro com o segundo, tá? Da primeira coordenada com a segunda coordenada. E a terceira coordenada do vetor resultante é o zero, tá? Então é nula a terceira coordenada, tá? O que eu posso dizer para vocês de uma forma que você possa compreender melhor
essas questões envolvendo a aplicação, é que você precisa seguir essa regrinha que é dada aqui no início, tá? A regrinha da aplicação ela tem que ser usada, tá? Então, a partir de agora, qualquer aplicação feita num vetor do R3, o resultado vai ser um vetor dessa forma, tá? Lembrando, a gente está aqui trabalhando essa aplicação, tá? Essa aplicação. Quando for a aplicação 2, o resultado será um outro vetor que vai depender dessa regrinha que é colocada, tá bom? Então, nosso primeiro passo é trabalhar a aditividade. Então, você coloca ali, vamos provar a primeira que é aditividade. Tá? Aditividade. Aditividade. Aditividade diz o seguinte, né? Você tem a aplicação na soma é igual a soma nas aplicações. Tá? Então, percebe que aqui eu preciso de dois vetores, ó, um vetor U e um vetor V. Tá? Como a gente está aqui no R3, ó, tem 3 coordenadas, então o meu vetor U também vai ter 3 coordenadas e o meu vetor V também terá 3 coordenadas. Tá? Então, por exemplo, aqui, o vetor U ele vai ser para a gente x1, y1 e z1. Tá? Enquanto que o vetor V será x2, y2 e z2. Tá certo? Então, já temos aqui os dois vetores, que a propriedade precisa, né, que a gente tenha dois vetores para que tenha a funcionalidade dela. Tá ok, perfeito. Aqui eu vou precisar da soma de U com V, tá? Isso aqui a gente aprendeu a fazer, tá? A soma de dois vetores, tá bom? Vocês lembram que é só somar coordenada por coordenada, tá? Então, se eu quiser somar U com V, certo? U mais V, basta somar a primeira coordenada de U com a primeira coordenada de V. Isso aqui vai ser igual a primeira coordenada de U com a primeira coordenada de V. Então, a primeira coordenada da soma será x1 mais x2. Tá? A segunda coordenada da soma vai ser a soma das coordenadas de cada vetor, da segunda, né? Então, vai ser y1 com y2. A soma y1 mais y2. Tá? E a terceira coordenada da soma de dois vetores, basta você somar a terceira coordenada dos dois vetores, tá? Então, aqui vai ser z1 mais z2. Tá, ok. Perfeito. Então, a gente já tem aqui a soma de U com V, certo? E aí a gente vai fazer a aplicação da F nessa soma. Mas antes é muito importante a gente visualizar como é que vai ficar a aplicação individualmente, tanto no FU como no FV, tá? Bora verificar aqui. Olha. Trabalhando aqui o vetor U, tá? O vetor U. Se eu fizer a aplicação 1 no vetor U, que é x1, y1 e z1, a regrinha diz o seguinte, tá? Que a primeira coordenada será a diferença, ou seja, a subtração entre a primeira coordenada do vetor inicial e a segunda coordenada do vetor inicial. Então, aqui, a primeira coordenada do resultado, aqui, seguindo essa aplicação, será x1 menos y1. Tá bom? Vou tirar x1 menos y1. A aplicação F1 diz que a segunda coordenada resultante vai ser a soma da primeira coordenada do vetor que está sendo aplicado, está sendo feita a aplicação, com a segunda coordenada. Então, aqui vai ser a primeira coordenada mais a segunda. Então, será x1 mais y1. Lembrando, estou seguindo essa regra, tá? E a terceira coordenada da aplicação F1 é sempre zero. Tá aqui, ó. Sempre será zero. Ok. Agora vamos verificar como ficaria a aplicação F1 no vetor V. Tá? Então, F1 aplicado em V. O vetor V é x2, y2 e z2. Tá bom? Então, se eu aplicar a F nesse vetor, seguindo essa regrinha aqui, ó, a primeira coordenada do vetor resultante é a diferença entre essas duas primeiras aqui, ó. Ó, primeira menos a segunda. Então, aqui primeira é x2 menos a segunda coordenada y2.
A gente verificou que a segunda coordenada do vetor resultante da aplicação é só somar os dois primeiros, né? Então aqui tu vai somar x2 mais y2. E sempre será zero a terceira coordenada. Tá? A gente vislumbrou aqui, nós visualizamos como é que fica a cara das aplicações, tanto em U quanto em V. Então isso aqui, ela é a F1 aplicada em U, e essa aqui é a F1 aplicada em V. Por que a gente faz isso? Porque a gente vai observar, quando a gente fizer a aplicação nessa soma aqui, ó, nosso objetivo é achar F aplicada em U e F aplicada em V, porque aí a demonstração vai estar pronta, tá? Então a gente vai fazer agora a aplicação aqui, ó, em U mais V. Bora lá. Nosso objetivo, de novo, é achar F aplicada em U e F aplicada em V. Bom, vamos fazer agora a aplicação de F1 em U mais V, tá? É isso aqui, ó, em U mais V. Ok, então se a gente fizer a aplicação F1 em U mais V, isso vai ser aqui, ó. O que a gente aprendeu? Que a primeira coordenada resultante, olha, vai ser o primeiro menos o segundo. Então aqui em U mais V vai ser o primeiro menos o segundo, tá bom? Então vai ficar assim a primeira coordenada. x1 mais x2, certo? Ou seja, o primeiro menos o segundo. Agora menos y1 menos y2. Tá? Isso aqui é só a aplicação da F1 aqui em U mais V. A segunda coordenada, a gente aprendeu aqui pela regrinha F1, olha, é a primeira mais a segunda. Então a gente vai olhar aqui na U mais V. A primeira mais a segunda. Então a primeira é x1 mais x2 mais y1 mais y2. Lembrando, só fiz seguir a regrinha da F1, tá? E a terceira coordenada a gente aprendeu que é sempre zero, tá bom? Então aqui vai ser zero. Ok. Mas olha só, se eu olhar aqui F1 aplicado em 1, eu tenho x1 menos y1. Então aqui eu vou organizar, ó. Vou colocar x1 menos y1, tá? Então vai ficar F1 de U mais V igual. Vou só organizar, olha, x1 menos y1. Aqui, ó, na F aplicado, a F1 aplicada em V, eu tenho x2 menos y2. Então vou organizar aqui também, ó. Mais x2 menos y2, certo? Aqui vou fazer do mesmo jeito, ó, x1 com y1, então x1 mais y1, e aqui x2, tá? Mais y2. E aqui no final zero, né? Só que veja, eu tenho aqui a soma de x1 menos y1 com x2 menos y2, mas isso aqui é a soma dessas duas coordenadas, ó. x1 menos y1 mais x2 menos y2. Então, na verdade, eu estou somando essa coordenada com essa coordenada. Tá? Mais uma situação, olha aqui, ó. X1 mais y1 mais x2 mais y2. Percebe, olha, é x1 mais y1 mais x2 mais y2. Então, eu estou somando também essas duas coordenadas, que é da aplicação 1 em U e da aplicação F1 em V. Tá? E aqui 0 mais 0 é 0, né? Ó, 0 mais 0, 0. Entendeu? Então, aqui dentro dessas equações, eu tenho, na verdade, a soma de F1 com FV, tá? Porque eu estou somando coordenada com coordenada. Certo? Então, aqui, ó, F1 aplicado em U mais V vai ficar igual. De novo, essa coordenada x1 menos y1 está sendo somada com a coordenada x2 menos y2, olha. Então, eu estou somando a abscissa da F1 com a abscissa da F2. Eu percebi também que eu estou somando a ordenada da F1 com a ordenada da F1. Desculpa. A ordenada da F1 aplicada em V com a ordenada da F1 aplicada em... Desculpa, de novo. Ó. É a ordenada da F1 aplicada em U com a ordenada da F1 aplicada em V. Tá? Então, eu estou somando essa com essa, segunda coordenada. E a terceira coordenada é a soma dessa com essa que dá zero. Então, na verdade, aqui eu tenho a F1 aplicada em U
somado com a F1 aplicada em V. Tá? Então está aqui demonstrada a aditividade. Certo? Então aqui quando tu for montar as equações, tu fica atento nesse passo aqui, isso aqui é a soma desses dois vetores, tá? No R3, ó, é a soma desse vetor, dessa coordenada com essa coordenada, a soma dessa coordenada com essa coordenada e a soma dessa coordenada com essa coordenada. Lembrando, quando a gente faz a soma das coordenadas de dois vetores, tá? Aqui, ó, gera o vetor resultante, que é a soma dessas coordenadas. Quando eu fiz a equação aqui que eu montei, eu percebi que essas coordenadas estão sendo geradas a partir da soma das coordenadas de dois vetores aqui, ó. É da F1 aplicada em 1 e da F1 aplicada em V, tá bom? Então, a primeira propriedade foi demonstrada, certo? Então, isso aqui está ok. Agora, vamos para a segunda propriedade, que é a homogeneidade. Homogeneidade, tá? Então, na homogeneidade, a aplicação no escalar multiplicando o vetor é igual ao escalar multiplicando a aplicação no vetor. Então, como se fosse o escalar saísse, tá? O que acontece? O eu já tenho, tá? O a gente vai utilizar o mesmo que a gente utilizou na aditividade, que vai ser x1, y1, z1, certo? Aqui eu vou precisar da F1 aplicada em U, a gente já fez também, está aqui em cima. F1 aplicada em U é x1 menos y1, x1 mais y1 e 0. Tá? Então é x1 menos y1, x1 mais y1 e 0. É 1, tá, pessoal? E 0. Tá? Para aplicação, a gente precisa lembrar qual é o vetor resultante de um escalar multiplicando o vetor, tá? Olha, lembra que um escalar multiplicando um vetor, tá? O escalar multiplica todas as coordenadas, tá? Então, isso aqui vai ser igual ao escalar multiplicando x1, o escalar multiplicando y1, tá? Isso aqui vai resultar o escalar multiplicando x1, o escalar multiplicando y1 e o escalar multiplicando z1, tá? Ok. Então agora a gente precisa da F1 aplicada nisso aqui, ó. Então, novamente, a gente vai fazer a F1, que é a aplicação do item A, em escalar vezes U. Tá? A gente vai fazer isso aqui. Então é só pegar e aplicar aqui, ó. Tá? Lembrando que a regrinha diz que é o primeiro menos o segundo. Tá? Então vai ser alfa x1 menos alfa y1. Depois é a soma do primeiro com o segundo. Então vai ser alfa x1 mais alfa y1. E ele fala pra gente, a aplicação 1, ó, pode voltar aqui, ó. A aplicação 1 fala que a terceira coordenada sempre vai ser 0. Isso aqui vai ser 0. Tá? Ok. Mas veja só, aqui eu tenho esse alfa que aparece aqui, esse alfa que aparece aqui, e 0 pode ser escrito como alfa vezes 0, né? Então, poderia fazer assim, ó. F1 aplicado em alfa vezes U, sendo esse alfa um escalar, ele pode ser escrito como alfa vezes x1 menos alfa y1, a segunda coordenada alfa x1 mais alfa y1, e o 0 pode ser escrito como alfa vezes 0. Tá? Não vai fazer diferença nenhuma, porque alfa vezes 0 vai dar 0. Tá? Aqui eu tenho esse alfa, e aparece como fator em todas essas operações aqui. Então eu posso colocar ele em evidência. Tá? Eu colocando o alfa em evidência, fica assim a aplicação U em alfa vezes U. Fica alfa que multiplica. Aqui ele está multiplicando x1 menos y1, certo? x1
menos y1. Aqui ele está multiplicando o x1 mais o y1. x1 mais o y1. E aqui ele está aplicando o zero. Então fica ao f1 aplicado em alfa vezes u igual a alfa vezes. Mas esse vetor aqui, gente, eu já calculei ele, né? O x1 menos o y1, o x é a segunda coordenada x1 mais y1 e a terceira coordenada 0, a gente já fez aqui, ó. É esse aqui, ó. É a própria f1 aplicada em u, tá? Então basta substituir. Então isso aqui vai ser f1 aplicado em u. Pronto. Demonstrada a segunda propriedade, tá? Aí, demonstrou essas duas propriedades, aí você pode confirmar, tá? F1 é uma aplicação linear. Certo? Então, a aplicação linear, você só precisa demonstrar essas duas propriedades, tá? A primeira, a chamada de aditividade, e a segunda, chamada de homogeneidade, tá bom? Vamos fazer agora a letra B da nossa tarefa, que traz a segunda aplicação, ele chamou de F2. Na F2 também está no R3, tá? Quando ela é aplicada a um vetor do R3, ela gera o vetor resultante dessa forma, tá? É o dobro da primeira coordenada, 2 vezes a primeira coordenada, menos a segunda coordenada, mais a terceira coordenada, tá? Essa é a primeira coordenada do vetor resultante. A segunda coordenada do vetor resultante é 0, a terceira coordenada do vetor resultante também vai ser 0. Então, essa aplicação 2, chamada F2, ela transforma qualquer vetor x, y, z no vetor que tem essa cara aqui, tá? Ok. E aí, lembrando, para me provar que F2 é uma transformação, é uma aplicação linear, eu preciso provar duas propriedades. Lembra? A primeira propriedade chamada aditividade, certo? Aditividade. A aditividade diz o seguinte: a aplicação na soma de dois vetores vai ser igual à soma da aplicação em cada vetor, certo? Então, aqui eu preciso de dois vetores para poder fazer a demonstração dessa propriedade, tá? Então, como a gente fez na letra A, na aplicação F1, a gente vai fazer na letra B, que é a aplicação F2. Então, aqui eu coloco um vetor U sendo x1, y1, z1. Um vetor V, que eu vou chamar de x2, y2, z2, certo? Vou precisar de dois vetores. Para visualizar a cara que vai ficar a aplicação, tá? Eu vou precisar da soma de U com V, tá? E vou precisar também fazer a aplicação em cada vetor desse individualmente, para verificar como é que fica a cara desse vetor resultante, tá bom? A gente sabe que U mais V, né? A gente aprendeu, U mais V é só fazer soma de coordenada com coordenada, né? Então vai ser x1 com x2, a primeira coordenada, tá? X1 mais x2, então x1 mais x2, tá? A segunda coordenada, olha, tá aqui, isso aqui é x2, tá? A segunda coordenada da soma, basta somar as duas coordenadas, as duas segundas coordenadas, tá? Então, y1 mais y2, certo? E a soma a terceira coordenada da soma, basta somar as duas que ocupam a terceira posição de coordenadas nos dois vetores. Então, vai ser z1 mais z2. Tá? Então, isso aqui é a soma. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a aplicação F2 em U e vou fazer a aplicação F2 em V. Olha só como é que fica. Se eu fizer a aplicação F2 em U, a regrinha é a seguinte, né? O dobro do primeiro menos o segundo mais o terceiro.
Então, vai ser a primeira coordenada, o dobro de x1, tá? Menos o segundo, que é y1, mais o terceiro, que é z1, tá? E as outras duas coordenadas vão dar 0, certo? Mesma coisa eu vou fazer em V, tá? A F2 aplicada em V, seguindo essa regrinha aqui, ó, é o dobro do primeiro menos o segundo mais o terceiro. Vai ficar o dobro do primeiro, ou seja, 2x2, menos o segundo, y2, mais o terceiro, z2. E as outras coordenadas vão ser todas iguais a zero, porque a regrinha diz que as duas últimas coordenadas são zero, tá bom? Ok, então, quando eu fizer a aplicação da F2 em U mais V, eu tenho que buscar no resultado a F2 aplicada em U e também a F2 aplicada em V, tá? Para poder provar essa propriedade. Vamos fazer isso aqui, ó. Então, eu vou aplicar a F2 na soma. Então, eu vou aplicar nessa soma aqui, ó. Então, F2 aplicado na soma de U mais V. Seguindo a regrinha da F2, vai ser o dobro do primeiro menos o segundo mais o terceiro. Então, vai ser o dobro do primeiro menos o segundo mais o terceiro. Então, vai ficar 2x1 mais 2x2, dobro do primeiro, menos o segundo, y1 menos y2, certo? Mais o terceiro, mais e1, mais e2. E as duas últimas coordenadas são iguais a zero. Tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou organizar. Olhando para F2 aplicado em U, eu tenho 2x1 menos y1. Então, eu consigo fazer isso aqui, ó. 2x1 menos y1. Então, eu vou só organizar. Então, F2 aplicado em U mais V igual. Então, eu vou organizar, ó. 2x1 menos y1. Então, esses dois eu já usei. Esse primeiro com esse aqui. Agora eu vou usar o segundo. Mais 2x2, esse, menos y2. Tá? Mais e1, mais e2. E as duas coordenadas são iguais a zero. Aqui, ó, eu poderia ter organizado melhor, né? Esse Z1 eu posso colocar do lado do menos Y1. Vou botar aqui, ó. Vou fazer isso então. Então fica F2 aplicado em U mais V igual. Ó, vou repetir. 2x1 menos y1. E esse z1 aqui, ó, positivo, eu trago para o lado do menos y1. Mais e1. Aí aqui eu tenho 2x2 menos y2 mais e2. E aqui fica 0 e 0. Mas olha só, 2x1 menos y1 mais e1, tá? Esse termo aqui, ó, 2x1 menos y1 mais e1, é esse termo aqui, ó. Tá vendo só? Ele é a primeira coordenada do F2 aplicada em 1, tá? Agora, esse aqui, ó, 2x2 menos y2 mais e2, ele é a primeira coordenada do F2 aplicada em V, olha. Então, na verdade, eu estou somando a primeira coordenada de F2 aplicada em U com a primeira coordenada de F2 aplicada em V, certo? Olha aqui, ó. E percebe, 0 mais 0, tá? Ó, 0 mais 0 é igual a 0, certo? E aqui também, ó, 0 mais 0 também é igual a 0. Então, na verdade, eu estou somando a F2 aplicada em U com a F2 aplicada em V. E aí eu consigo demonstrar, tá? Porque, olha, F2 aplicada em U mais V, então vai ser igual a F2 aplicada em U mais a F2 aplicada em V, certo? Então, aqui eu consigo demonstrar a propriedade da aditividade. Tá? Então, a primeira propriedade, ok. Tá? Então, aditividade provada. Só que, para mim, provar que a aplicação F2 é linear,
eu preciso provar agora a homogeneidade. Homogeneidade. Lembrando que agora eu estou seguindo a regra F2, tá? Estou seguindo a regra F2, certo? Então, a homogeneidade diz o seguinte, que você fazer uma aplicação no escalar multiplicando o vetor, isso vai ser igual ao escalar multiplicando a aplicação no vetor, tá? Então, aqui para essa aplicação eu preciso de um vetor U, preciso do escalar multiplicando o vetor e preciso também da aplicação F que ele forneceu no vetor, tá? Bora fazer isso então. A gente escolheu o vetor U sendo x1, y1 e z1, certo? A gente aprendeu também que quando tem o escalar multiplicando o vetor, o escalar multiplica todas as coordenadas, né? Ele vai multiplicar o x1, o y1 e o z1. Então, isso aqui vai gerar o alfa vezes x1, o alfa vezes o y1 e o alfa vezes o z1. Tá? Isso aqui a gente já aprendeu nas disciplinas passadas, tá? No estudo de vetor. Okay. Agora eu preciso visualizar como é que fica a F aplicada em U. Nesse caso, é a F2 aplicada em U. Mas isso a gente já fez aqui em cima, né? Olha, a F2 aplicada em U fica o dobro do primeiro, menos o segundo, mais o terceiro como primeira coordenada. Então fica assim, ó, fica o dobro de x1 menos y1 mais e1, certo? E as duas últimas coordenadas são iguais a zero pela regra F2, tá? Então, aqui F1 a gente já tem, desculpa, F2 aplicado em 1 a gente já tem, tá? Agora veja só, eu preciso, então eu já tenho aqui F2 aplicado em U, agora eu vou fazer a F aplicada em W vezes U, que é essa aqui, ó, tá? Então, meu objetivo é partir daqui, ó. Mais uma vez, o meu objetivo é partir aqui, ó, de F2 aplicado em um escalar vezes o vetor W vezes U. Eu quero que seja igual ao escalar que multiplica a aplicação 2 em 1. Então, isso é o que eu quero demonstrar. Será que é? Vamos fazer agora. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a aplicação F2 e aplicar em W vezes U aqui, ó. E vamos desenvolver. Então, F2 aplicado no escalar vezes o vetor, a gente aprendeu aqui pela regrinha da F2 que basta pegar o dobro do primeiro menos o segundo mais o terceiro. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. O dobro do primeiro menos o segundo mais o terceiro. Então, vai ficar o dobro, ou seja, duas vezes WX1 menos o segundo, que é WY1, mais o terceiro, que é WZ1, tá? Ok. A gente aprendeu que as duas últimas coordenadas são iguais a zero pela aplicação F2. Ok. Percebe que aqui eu tenho um fator que está multiplicando as parcelas, tá? O W aparece aqui, aqui e aqui. Mas o zero também pode ser escrito como W vezes zero. Desculpa. O escalar vezes zero, tá? E o zero também pode ser escrito como escalar vezes zero. Então, F2 aplicado, que é alfa, né? Alfa vezes U, pode ser escrito assim, ó. 2 alfa x1 menos alfa y1 mais alfa z1. Mais zero pode ser escrito como alfa vezes zero. E aqui pode ser escrito como alfa vezes zero. Tá? Aqui, o alfa aparece aqui, ó, em todos os produtos, né? Então eu posso colocar o alfa em evidência. Tá? Então aqui vai ficar F2 aplicado em alfa vezes U igual. Eu coloco aqui o alfa em evidência, então aqui sobra 2x1 menos y1 mais Z1, aqui é o zero, né? Alfa vezes zero é zero, e aqui também o zero. Tá? Mas veja só, esse vetor aqui, ó, esse vetor aqui, a gente já encontrou, ele está aqui, ó.
É esse aqui, ó. Então, na verdade, isso aqui é a F2 aplicada em U, tá? Então, é só para formalizar a demonstração, F2 aplicado em alfa vezes U vai ser igual a alfa vezes isso aqui é F2 aplicado em U, tá? Logo, provada a homogeneidade, ok? Então, dessa forma, a aplicação F2 é uma aplicação linear, tá? É uma aplicação linear. Então aí, pessoal, já estão feitas o item A, o item B, tá? Para cumprir a tarefa vai ficar faltando o item C e o item D, tá bom? O que você vai fazer? Seguir esse passo a passo aqui. Vai pegar a aplicação, tá? Na aditividade tu vai precisar de 2 vetores. Na homogeneidade tu vai precisar só de um vetor, tá? E aí tu vai ter que demonstrar essas duas propriedades para cada aplicação. Aditividade e homogeneidade. Certo, pessoal? A gente aguarda o envio da tarefa 3 lá na plataforma.